Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar Jesus. Glória a Deus. Número 46. Hino de número 46. Glória a Deus. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Vem ao perder o seu perdão, firme sempre até morrer, transformados já nos centros batalhões, logramos por valor. Declarai-vos hoje novos campeões, avante sem temor, valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Vem ao erguer o seu perdão, firme sempre até morrer. O Senhor sente o seu coração e fraco se mostrar. Receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Vem ao erguer o seu perdão, firme sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus leais e a sempre ao perdão. Se da batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Vem ao erguer o seu perdão, firme sempre até morrer. Aleluia. 124. Louvado seja Deus. 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo sendo grande mar submerso, louve o dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Adorai anjos poderosos, vós que sua
Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nos convidar para nós ler uma palavra de Deus, escrito em 2 Reis, graças ao nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 20. Graças e honra seja dado a Jesus. Graças ao nome do Senhor. Segunda Reis, capítulo 20. Versículo de número 5 e 6, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então diz assim a palavra do Senhor: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida, e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento por essa palavra e orando também pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. E após a oração, o presbítero Roni louvará a Deus com mais um louvor, para nós recolhermos então as contribuições
Santo Deus e Pai Celestial, obrigado a Deus por estarmos aqui na Tua presença, para junto nós louvá-lo e adorar o Teu nome. Deus, eu quero Te apresentar aqui os Teus servos, que vão contribuir para o bem-estar da Tua obra nessa oportunidade, Senhor. Que Deus venha de forma maravilhosa abençoar os Teus filhos, ajudá-lo tremendamente, Senhor. Deus, continua com as Tuas mãos erguidas sobre a vida de cada um deles. Deus, abençoa as finanças dos Teus servos, ó Deus, que tem estendido as Tuas mãos para a Tua obra. Deus, guarda eles do mal, Senhor. Os protege, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai abençoando de forma tremenda e especial. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma toda a Tua igreja diante de Ti. O abençoa graciosamente, a Deus, o Teu servo, que vai nesta noite transmitir a Tua palavra ao nosso coração. Deus, que o Senhor venha falar conosco de forma especial. Aquela palavra, Deus, que nós necessitamos e carecemos de ouvi-lo e recebê-lo. Deus, porque Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus, porque é para isso que nós viemos aqui nesta noite. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tudo acabou, seu sonho já passou, vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Oh, aleluia.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Existe um Deus do céu cuidando da igreja. Existe um Deus do céu velando pela igreja. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Oh, não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Graças a Deus. Vencer é preciso, né, meus irmãos? Aleluia. Meus queridos, nós iremos usar a palavra de Deus, ler o texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, portanto, o primeiro livro, capítulo 3, e o versículo 8 e 9. O livro de Gênesis 8, 9 e 10. Texto, portanto, bem conhecido da igreja, de todos os irmãos, por que não dizer, por muita gente que nem manuseia a Bíblia, mas bastante conhecido. Mas Deus tem uma palavra no nosso coração hoje, dentro desse texto. Eu sei que hoje é o primeiro dia em que nós abrimos as portas da igreja mediante ao decurso dessa pandemia, em que nós estamos aqui no meio de semana, evidentemente. Primeira vez que nós estamos na terça-feira, primeiro culto, e eu sei que alguns irmãos ainda estão se resguardando, mas isso vai normalizar. Com fé em Jesus, no próximo, eu creio que haverá bem mais irmãos, pois já está por decreto liberado mais um dia no meio da semana para que se realize, né, o trabalho, o culto, e agora nós estamos retomando. Evidentemente, acho que alguns irmãos ainda não. Eu sei que tem alguns que não vão poder ainda, devido à idade, devido a crianças, ter criança e não poder, às vezes, deixar com alguém, e alguns revezam, mas todavia tem outros que poderão vir. Meus irmãos, todos acharam, podem dizer amém? Amém. Gênesis capítulo 3, versículos de número 8 ao 10 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava onde? Pela virada do dia. E o que fez Adão? E a sua mulher
da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, e ele disse, ouvi a tua voz, e porque estava e respondi. Essa é a situação. Feche os olhos. Espírito Santo, fale conosco mais uma vez. Nos ajude, Espírito Santo, que a tua palavra ache guarida em cada um dos nossos corações, que nós possamos entender a tua voz. Fale o Senhor e não eu. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e em nosso meio. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto em que nós tomamos nessa noite é bastante peculiar em relação ao homem se esquivar da presença de Deus, fugir da presença de Deus, se ausentar da presença de Deus. E o texto, eu quero me ater, me assegurar no verso 9, aonde existe uma pergunta incisiva de Deus: onde estás? É uma pergunta de Deus para Adão que se estende até os dias de hoje, para muitas pessoas. A pergunta incisiva de Deus é: onde estás? Logo subentende que há um lugar aonde nós devemos estar. E junto com essa pergunta pode surgir outras perguntas. De fato, aonde eu estou? Qual seria o lugar que Deus quer que eu fique? Ora, baseando aqui no texto que nós tomamos, e tomando alguns cuidados para refletir na integralidade do mesmo, eu posso observar aqui no versículo 8 que Deus, Ele faz com que a sua voz passeie no jardim. A sua voz passeia pelo jardim. Irmãos, a Bíblia diz que ouviram a voz do Senhor Deus. Quem ouviram? Adão e Eva. Vejam, ambos ouviram a voz de Deus. Ambos estavam dentro do jardim. Se nós pudéssemos aqui ilustrar a voz de Deus passeando no meio do jardim, dá a entender claramente que Deus, é claro que o texto fala que todas as viradas do dia, ou seja, ao declinar o dia, passar de um dia para o outro, Deus falava com Adão. Deus falava com Adão, obviamente Eva acompanhava e ouvia a voz de Deus. Havia ali uma comunicação. Eu não sei qual era o assunto, como ninguém deve saber, qual era o assunto pertinente em que todos os dias Deus falava com Adão. Eu posso até conjecturar, eu posso até dentro de mim imaginar, ter alguns pensamentos, meus pensamentos falarem qual seria o tipo de conversa de Deus com Adão. Obviamente nós sabemos que Deus colocou Adão no jardim para administrá-lo. Deus colocou Adão no jardim para que ele pudesse governar, para que ele pudesse dar nome nos bichos, cuidar, regar, e assim, dia a dia, Adão vivia a realidade do jardim. Eu não sei, me pergunto às vezes, será que Deus, ao virar do dia, vinha tipo uma prestação de conta, ou tipo, Adão começava a relatar como foi seu dia, dialogar como dialoga um amigo, conversar como conversa um amigo, e expressar seus sentimentos.
E quem sabe Adão fazia isso, uma forma até dele sentir a companhia de Deus, uma forma dele não se sentir sozinho, isolado, pois a princípio não tinha Eva, era ele só. Não sabemos por quanto tempo Adão ficou sozinho no Éden, e certamente sozinho, digo, com a presença física de outrem, mas Deus estava todos os dias ali com Adão, conversando com ele, se relacionando, quem sabe dialogando as atitudes do próprio Adão em relação do que fazia, administrava. Uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele quer conversar conosco nos mínimos detalhes da nossa vida, nas simplicidades. Deus quer conversar conosco. Deus quer que nós conversemos com Ele. Deus é um Deus que tem prazer em nos ouvir. Nós vamos observar em todos os textos bíblicos, ou quase em toda a passagem bíblica, um Deus que se apresenta querendo ouvir o homem, conversar com ele, dialogar com ele, expressar os seus sentimentos, para que haja então, assim da parte de Deus, uma resposta. Meus amados irmãos, a oração é uma forma expressa de nós nos comunicarmos com Deus, de nós dialogarmos com Deus, de nós ouvirmos, falarmos com Deus e Deus responder às nossas orações. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz: entra no teu quarto e fala com teu Pai em segredo. Veja que logo Deus, Ele tem anseio de estar comunicando com o homem, com a sua criatura plena. Deus tem esse desejo, Ele não mudou. Assim como Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou o sentimento de falar. Veja que na Páscoa, ou melhor, no dia em que Jesus tem ali a última refeição com os discípulos, a Bíblia diz, antes da sua crucificação, antes de ele subir para o horto para ir orar, a Bíblia diz, ele fala: desejei muito estar com vocês nesta ceia. Sabe por quê? É um sentimento expresso de Deus de estar conosco, relacionando conosco, porque o homem é feitura sua, a imagem e semelhança, e Deus quer relacionar conosco. Agora a questão é: estamos no lugar em que Deus quer que nós estejamos? A pergunta de Deus para Adão foi: aonde tu estás? Mas eu quero refletir com os irmãos, no verso de números 8, a Bíblia diz que eles ouviram a voz de Deus que passeava. Nesse texto que nós lemos, nós temos algumas palavras-chave, e as palavras-chave são: ouviram, passeava, escondeu, onde estás, soar. Meus irmãos, dentro dessas palavras, eu quero aqui certamente, junto com os irmãos, refletir nessa questão da pergunta incisiva de Deus: onde estás? Para que nós depois iremos nos situarmos. Veja que Deus, ao falar no jardim, a Bíblia fala claramente que a voz de Deus, ela passeava. Me parece que no entendimento de Deus, da visão de Deus para com o homem, eu percebo aqui que a voz de Deus passeava. Eu imagino dentro de mim que era uma voz que trazia refrigério, era uma voz que trazia paz, era uma voz que trazia gozo na alma, mas isso partindo de Deus para o homem, o sentido de que, como o pai fala com seu filho, e Deus, ele se coloca na posição muito mais que o pai para relacionar conosco. Quando nós vamos ver Isaías, o próprio Deus dizendo: ainda que uma mãe que amamenta seu filho se esqueça dele, eu todavia, o Senhor, não me esquecerei de vós. Isto, Deus se coloca numa posição
até de um amor maior do que uma mãe para com o filho. E assim eu vejo Deus ali sedento de querer falar com o Adão, e a voz ali, ela vai passeando, ali ecoando, ali no meio do jardim. Mas o que acontece? Adão não estava no lugar que era de costume. O texto me faz forçar a pensar, a entender que havia um lugar que Deus falava com Adão todos os dias. Havia um lugar ali de encontro de Adão com Deus. Mas neste dia, infelizmente, a voz de Deus só passeava sozinho ali no jardim, e não havia mais uma correspondência, não havia mais ali uma resposta exatamente no lugar aonde deveria estar. E veja que a palavra de Deus fala que ela passeava, mas para Adão, no ponto de vista em que ele estava afastado, em que ele estava realmente fora do lugar da presença, da onde deveria estar para ouvir Deus, ele ouviu como soar no jardim. Lá no verso 10 ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Por que é que Adão não temeu das outras vezes? Por que é que Adão não ouviu como soar a voz de Deus e ali bradou ali no seu coração e ele temeu? Porque ele estava fora do lugar aonde deveria estar. Ele não estava exatamente aonde Deus esperava que ele estivesse. Ele não estava no lugar que era de costume ouvir a voz de Deus. Quantos já saíram do lugar em que deveriam estar? Quantos não se encontram mais no lugar para ouvir a voz de Deus? Mas Deus é o mesmo. A voz de Deus ainda está passeando no mesmo lugar. Aonde tu estás? Aonde tu se encontra? Só há um local, mas a pessoa saiu da presença de Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo diz: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, porque Deus ainda fala conosco. Deus ainda tem interesse em falar com a sua igreja, com o seu povo. O lugar existe e nós devemos estar situados neste lugar. Veja, meus queridos, veja, meus amados irmãos, que enquanto a voz de Deus passeava no jardim, pela viração do dia, a Bíblia diz: escondeu-se Adão, versículo 8, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse entre as árvores do jardim me faz entender exatamente que havia um lugar que não era exatamente entre as árvores. Havia um lugar aonde ele deveria estar posicionado para ouvir Deus, para falar com Deus. Agora, irmão, o que é interessante aqui é que eu observo que enquanto a voz de Deus passeava no jardim, a Bíblia diz que Adão e Eva se escondeu da presença do Senhor. Irmãos, veja, aqui eu poderia fazer uma assimilação. Eu estou com o microfone sem fio, poderia ir ali para fora e falar com os irmãos, imaginando que aqui fosse o Éden dentro do templo, e ali, como eu estou com o microfone sem fio, posso ir até lá fora, lá na rua, e falar de lá. A voz vai ecoar aqui, a voz vai passear por dentro da nave. Eu não vou estar presente, mas a voz vai estar aqui soando. Era o que acontecia, ainda que Deus estava no seu trono, mas a voz de Deus soava ali dentro do jardim, passeava ali dentro do jardim. E a impressão firme que eu tenho, a minha fé que eu tenho nesse texto, é que quando Adão se posicionava no local de encontro, era como se ele sentisse ali a voz de Deus saindo diretamente da sua boca, bem como Deus expressou acerca de Moisés, dizendo: eu falo com Moisés tete a tete, face a face, eu falo diante dele boca a boca, na face dele. É o que eu imagino que Deus falava com Adão também, ali naquele local. Saiba de uma coisa, às vezes nós não vemos Deus, mas a voz de Deus está
está passeando, andando em nosso meio, falando ao nosso coração. Embora nós não vemos Deus com os nossos olhos físicos, mas Deus está falando por meio da sua palavra. Deus está falando por meio dos seus instrumentos. Deus está falando de diversas maneiras. O que é preciso é que nós estejamos no local certo de ouvir a voz de Deus. É verdade. Agora a questão é que a Bíblia diz aqui que Adão e Eva se escondeu da presença do Senhor. Eu pergunto aos irmãos: há como se esconder da presença do Senhor? Há como alguém se ausentar da presença do Senhor? Mas antes que eu entre nesse mérito, eu quero dizer uma coisa: só tem uma situação que o homem pode se ausentar da presença do Senhor. Só tem uma situação, está escrito lá em Isaías capítulo 59, quando Deus diz assim: que os meus ouvidos não estão tapados para ouvir, nem as minhas mãos estão encolhidas para não poder salvar, mas as vossas iniquidades fazem divisão. Existe uma barreira, existe uma separação, isto no imaginário, mas existe uma separação somente para aqueles que estão certamente pecando contra o Senhor. Existe um bloqueio, existe uma separação, mas bom que existe remédio, porque se arrepender e confessar, alcança a misericórdia, e o sangue de Jesus purificará de todo o pecado, e voltará a falar com Deus no local aonde deve estar. No entanto, nós vamos observar, meus queridos e amados irmãos, que diante eu quero correlacionar no tempo do Éden com o tempo presente. Eu quero correlacionar a seguinte natureza: antes Deus vinha ali e falava com Adão a sua voz, falava com Adão todos os dias da virada do dia. Mas hoje, na dispensação da graça, como é, pastor Levi? Como funciona esta situação? A Bíblia nos deixa entender claramente que hoje, na dispensação da graça, nos dias em que nós estamos vivendo, depois da vinda do advento do Cristo, depois da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje não é a voz de Deus que ecoa, certamente que passeia, mas é a própria pessoa de Deus, no Espírito Santo, que habita dentro de nós, que fala conosco. Hoje nós estamos vivendo nos dias em que não mais é voz, mas é os olhos de Deus que acompanham-nos 24 horas, porque Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Oh, aleluia! O próprio Jesus disse assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar lá presente no meio deles. E eu já senti a presença dele aqui, e só quem crê pela fé certamente vem com a presença dele, venha estar onde deve estar na presença dele. Mas eu posso muito bem, meus irmãos, correlacionar com a situação de que muitos crentes deixaram de estar na casa de Deus nesse período por circunstância da situação, mas tem muitos que se aproveitaram e muitos estão tendo a oportunidade de voltar a estar e certamente fazem pouco caso de estar no lugar que deve estar. Nós devemos estar no local onde devemos estar, e se existe um local que nós devemos estar, é na casa do Senhor, é na presença do Senhor, é buscando o Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Deus tem sede de falar com aqueles que têm sede dele. Oh, aleluia! Com aqueles que têm sede da sua presença, sede de ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos sentir a presença de Deus, porque coisa boa é estar no local em que devemos estar. A pergunta é: aonde tu estás? Esta foi a pergunta incisiva de Deus.
mas certamente, meus queridos, os salmos do salmista, no Salmo 101, a Bíblia nos revela no verso 6, o próprio Deus dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. A Bíblia diz, o salmista fala claramente, ele diz que Deus está perto daqueles que o adoram, aqueles que o adoram em verdade. Meus amados, Deus certamente está assim, próximo daqueles que o buscam. Veja, no livro do Evangelho de João, no capítulo 4, o próprio Jesus revelou isso, quando disse assim àquela mulher: olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aqui eu entro para o texto da pergunta, aonde a pergunta incisiva é: aonde tu estás? Dependendo de onde nós estivermos, nós ouviremos a voz de Deus ou não. Dependemos aonde, em que posição nós nos encontramos, nós iremos ouvir a voz de Deus ou não. Meus queridos e amados irmãos, para ouvir a voz do nosso Deus falando conosco, é preciso nós estarmos à disposição de ouvir a sua voz. Quando eu vejo Ezequiel, Deus falando: Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus não fala com ninguém que não se prontifica a ouvi-lo. Deus não fala com ninguém que não se prontifica a se esforçar a buscá-lo. Deus não fala com alguém que está desprovido de interesse de ouvir a sua voz e de estar onde ele estiver. Oh, aleluia! Mas nós vamos ver claramente Samuel é outro que, ao ouvir a voz Deus chamando, ele claramente foi até ali, porque ainda não tinha ouvido a voz de Deus, não estava na posição que deveria estar. Mas quando pela terceira vez orientado pelo sacerdote ali, ele se prontifica e diz: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Precisamos estar em disposição para ouvir a voz de Deus. Tem alguém aqui pronto? Oh, aleluia! Para ouvir a voz de Deus, saiba que Deus tem interesse de falar contigo, tem interesse de relacionar com você. Deus tem interesse de ouvir quem quer ouvir, quem quer certamente a sua presença. Eu vou observar claramente, meus irmãos, que quando Deus se dirige a Adão e a voz de Deus para Adão começa a ecoar a ponto de trazer algo dentro de si, um temor, ele ouve a voz de Deus, aonde a pergunta é: onde tu estás? Irmãos, a minha indagação é: certamente Deus não sabia aonde Adão estava? Sim ou não? Deus não sabia? Se nós vamos olhar no Salmo 139, o que é que diz o salmista no Salmo 139? Vejamos, o Salmo 139, o salmista vai dizer claramente, Davi vai dizer claramente, no verso 7, para onde me irei do teu espírito, e para onde fugiria da tua face? Ele ainda revela dizendo: se subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar das asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, e ali a tua mão, ele diz, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Meus queridos, logo nós vamos observar que ninguém pode fugir da face do Senhor, ninguém pode se ausentar da face do Senhor, ninguém pode se esconder da presença de Deus. Ninguém pode mesmo sair diante dos olhos do Senhor. Logo nós vamos então questionar: mas como? Por que está escrito? Deus fazendo essa pergunta, se ele sabia onde Adão estava, por que ele não foi direto ao ponto? Porque ele não chegou lá aonde Adão estava, atrás da árvore,
árvore, atrás da moita, escondido, já tampando a sua nudez, porque ele não enxergava antes, agora enxergara depois que saiu do lugar em que deveria estar. Por que então Deus não foi direto até ele? E por que essa pergunta? Que razão então essa pergunta? Aonde tu estás? Essa pergunta, ela tem alguns objetivos, ela tem algumas razões por estar aqui. Mas, queridos, a minha primeira pergunta antes disso qual deveria ser o lugar? Qual é o lugar que nós devemos estar? Irmãos, talvez, certamente, não seria propriamente o local físico que mais importaria. Provavelmente teria muitos lugares onde Deus encontrava com Adão, mas certamente este lugar é um lugar espiritual, é um lugar onde nós devemos nos posicionar diante de Deus, porque já que ninguém foge da presença de Deus, já que ninguém se esconde da presença de Deus, aonde ele estiver, ele pode ser um santuário de Deus, aonde a presença de Deus é real na sua vida. Meus irmãos, Elias, quando estava diante dos profetas de Baal, de Azera, a Bíblia diz que ali tinha o altar de Baal, e tinha o altar do Senhor, e ali eles clamaram, não houve resposta, porque não era Deus verdadeiro. Mas quando Elias estava ali, deu uma ajeitada no altar, e disse: é aqui mesmo que Deus vai manifestar, e descer fogo do céu, e a presença de Deus foi ali com Elias, naquele local. Mas a presença de Deus foi com Elias também, lá no local onde ele estava preservado, lá debaixo do zimbro, aonde Deus falou para ele ficar lá para alimentar ele, através dos covos. Ali Deus estava cuidando dele, mas Elias estava lá na caverna, e Deus estava lá com Elias também, a ponto de dizer: o que fazes aí, Elias? Não é este lugar aí que eu quero. Você, muitas das vezes, somos crentes, irmãos, somos servos de Deus, mas nos encontramos em lugar que não deveríamos estar. Às vezes nós entramos em cavernas da vida, às vezes nós ficamos em paradigmas, presos em algum paradigma, em alguma situação da vida que ficou para trás. Mas Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante de mim. Deus tem coisa melhor para você, Deus tem coisa melhor na tua vida na frente. Não pare, marche, e de cabeça erguida, porque maior está conosco. Oh, aleluia. Não fique preso a nada nesta vida, mas nós vamos observar claramente, meus queridos, quando Deus então pergunta: onde tu estás? Essa pergunta, ela é um tanto objetiva, ela tem seus porquês, tem seus ideais. Nós vamos observar primeiramente, meus irmãos, qual é o local que se devemos estar. Continuando, o local é o que eu posso imaginar no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós vamos observar no capítulo 17. A Bíblia nos mostra que Deus chega para Abraão e tem uma conversa com Abraão e diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se tu fizer isso, Abraão, tu vais ser o homem mais próximo que existe nessa terra. Tu vais ser o homem mais abençoado. Eu vou te fazer um homem abençoado, Abraão. Então somente anda em minha presença. Em minha presença. Anda em minha presença. Oh, meus queridos e amados irmãos, quando nós vamos olhar Deus falando: anda em minha presença. Este andar na presença de Deus é não desviar para a direita, é não desviar para a esquerda, é não recuar, é olhar para Ele. No Novo Testamento, se fosse olhar para o Novo Testamento, Deus já fala de outra maneira, com o mesmo sentido. Em Hebreus, a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oh, aleluia! Olhando para os dias
Deus odierno, trazendo esse texto para os nossos dias, contextualizando esta palavra que Deus fala para Abraão aos nossos dias, é andar na pegada de Jesus, é andar nos passos de Jesus. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É andar nos ideais de Cristo, é fazer a vontade de Cristo, é fazer a vontade do Pai através de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Certamente nós precisamos andar como Ele andou, viver como Ele viveu, viver a vida de Cristo, pois ele, Paulo, fala que não vivia mais nele, mas vivia em Cristo. Quem vive em Cristo, nova criatura é. Quem vive em Cristo, o próprio Deus vive nele, está enraizado na sua vida. Oh, aleluia! Logo, o local em que nós devemos estar é andar na presença de Deus, é andar na presença de Deus. Este é o verdadeiro local. Oh, aleluia! Só que quem está na presença de Deus, só que quem está andando na presença de Deus, faz o que Deus quer, faz a vontade dele, vive a sua palavra. É por isso que Jesus diz em João, no capítulo 14, lá João revela Jesus falando expressamente, ele diz ao nosso coração, dizendo: se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverem em mim, oh, aleluia, ele diz: pedireis tudo o que quiseres ao Pai. Tem liberdade com o Pai. O segredo é andar com Ele, o segredo é estar na presença dEle, o segredo é viver para Ele, o segredo é não mais viver a sua própria vida, o seu mundinho, é viver a vida de Cristo, é viver Deus diretamente na sua presença, e tudo vai ser diferente, porque você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Então este é o local em que nós devemos estar, este é o local em que nós devemos permanecer, é na presença dEle, é vivendo conforme o querer dEle. Mas, queridos e amados irmãos, ouvindo então Adão soar a voz de Deus, ecoando no jardim, em que ele temeu. Veja, ele temeu. Por que é que ele não temeu antes, quando ele ouvia a voz de Deus? Por que é que ele não temia antes? Porque veja bem, no ponto, partindo do princípio de que quando Deus pergunta aonde estás, não é porque Deus não sabia aonde Adão estava. Deus sabia, estava vendo, mas isso era dando uma oportunidade de Adão se retratar, reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado. Nem sempre poderia Deus chegar condenando Adão. Poderia Deus chegar e dizer: rapaz, você realmente me desobedeceu, você realmente não obedeceu a minha palavra, e já expulsar e falar duramente com Adão. Mas ele é um pai amoroso. Deus é um pai que tem interesse de consertar as coisas com os filhos. Deus é um pai que tem interesse de deixar a porta aberta para o filho voltar. Deus é um pai que tem interesse de fazer com que ele reconheça do seu pecado e volte para ele. É triste quando nós vemos uma igreja como Laodiceia. Infelizmente é o posicionamento de muita gente, de muitos cristãos que têm se exaurido diante da sua caminhada e desistido da sua fé. E veja que a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha nome de crente, era uma igreja que pregava e tinha tudo acerca de Jesus, era uma igreja que tinha um título de verdadeiros cristãos, era uma igreja que parecia a igreja que ia para o céu. Mas quando Jesus manda uma carta para ela e diz assim: olha, tu és pobre, nua, desgraçada, tu estás realmente em ruína. E ele aconselhou, Jesus aconselhou para aquela igreja, e uma das coisas que Jesus disse foi: eis que estou à porta e bato, se abrires eu entrarei, eu voltarei e me alegrarei com você, e você se alegrará comigo.
pessoa fez, mas se houver arrependimento, se tiver desejo de voltar para a casa do Pai, se tiver vontade de voltar para a presença do Pai, ele vai fazer igual o pai do filho pródigo, ele vai receber com alegria, vai fazer uma festa, vai colocar um anel no dedo e vai vesti-lo novamente e vai ligar de leite a herança, porque Pai, igual nosso Deus, não existe. Ele é o Pai que perdoa e que recebe através de Jesus. Então a pergunta seria, para que Adão reconhecesse o seu estado de desobediência, reconhecesse o seu posicionamento atual, que era de pecado, de desobediência, e para que o diálogo ali, para que se abrisse um diálogo com Adão, como Deus iria chegar certamente e falar com Adão como as outras vezes? Não tinha mais clima, não tinha mais situação, porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Em Romanos a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus, mas através do sangue de Jesus, o homem tem direito a retornar, a voltar às suas origens, a voltar a ouvir a voz de Deus, a voltar a ter comunhão com Deus, a voltar a andar nos passos de Jesus. É só retornar, é só se arrepender e é só voltar ao que era antes. Meus irmãos, e eu ainda considero um meio termo, um posicionamento intermediário em que algumas pessoas se encontram, pessoas que às vezes não estão totalmente afastadas, mas pessoas que estão no estado como a igreja de Filadélfia, estão servindo a Deus, mas com seus corações longe, estão servindo a Deus, mas com o amor apagado, frio. Mas o Senhor voltou-se para aquela igreja, uma carta dirigida a ela, e questionou-a e disse: olha, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Há muitos que saíram da presença do Senhor para dar uma passeadinha, para curtir um pouquinho e para ficar sem compromisso com obediência à palavra de Deus, mas a ordem de Deus é para você: volta, 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 se arrependa e volte ao lugar de antes, se posicione no lugar de antes. Volte a orar, meu irmão, como você orava. Volte a consagrar sua vida como você consagrava. Volte a meditar na palavra como você meditava. Volte a ser ativo na obra de Deus. O teu lugar está vazio, o teu lugar está te esperando. Deus quer que você volte aonde você está neste momento, aonde o teu coração está neste momento. Deus reclamou de Israel, embora sendo o povo da promessa, embora sendo o seu povo, mas o meu Deus disse para esse povo, Deus disse: ei Israel, meu povo, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, não está na presença de Deus. Há muitos assim, que estão só na vida religiosa, só na praticidade da religião, só estão vivendo naquilo que é prático, só nas liturgias, mas o coração dele está em outros prazeres, o coração dele está vagueando em outros lugares, arejando em outros lugares. Mas a ordem de Deus é: volta para a presença de Deus, volta a andar com Deus, volta a andar na presença de Deus, ande na minha presença e ser perfeito. É a ordem de Deus ao nosso respeito. Oh, aleluia! Paulo diz: procurai discernir se o Espírito de Deus ainda está em vós, porque é possível alguém perder o Espírito, a presença de Deus. Irmãos, para concluirmos, o que nos autentica se estamos no lugar real que devemos estar, que é na presença de Deus, o teste, a confirmação é sentir a presença do Espírito Santo.
é falar em línguas. Não só falar em línguas, mas é viver o fruto do Espírito. É ele ver se realmente a sua vida está condizente com o que diz o fruto do Espírito. Porque esta foi a ordenança de Jesus. Eu não os deixarei órfãos. Eu não estarei aqui fisicamente, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele habitará em vós. Jesus disse: o mundo não pode receber, porque não viu, não conheceu, mas vocês receberão o Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! E a Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Eu não preciso ouvir o pastor Levi, é bom ouvir, mas não preciso ouvir o pastor Levi dizer: pastor Isaac, você tem o Espírito Santo, você tem Deus na sua vida, você é salvo. Eu, embora é bom ouvir, mas não preciso de ouvir para crer isso. É o próprio Espírito que testifica dentro de mim: você é filho, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Eu sinto o calor dele, a presença dele. Nós não estamos numa religião morta, nós não estamos no paganismo, no religiosismo. Nós estamos servindo a um Deus vivo que fala, que ouve. Nós estamos servindo a um Deus que anda no meio do seu povo, que anda e passeia no meio do seu povo. Nós estamos vivendo e vivenciando uma fé pela qual o nosso Deus, como falava com Adão, fala conosco também de diversas maneiras. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Você tem dúvida? Você crê na presença dele? Você crê na presença do Espírito Santo? Você acredita na mão dele estendida sobre a sua vida? Meu irmão, não duvide, creia. Você está mais envolvido do que imagina com a presença de Deus na tua vida, com a presença, a voz de Deus. Deus fala às vezes nem você percebe, e Ele está falando de diversas maneiras durante o dia, ao longo do dia. Pode ter certeza que Deus já falou conosco ao longo desse dia. Alguma coisa no nosso coração acendeu e diz: opa, o meu Pai está me ouvindo, o meu Pai está me ouvindo. Alguma coisa aconteceu durante o dia que o seu coração voltou a lembrar de Deus, a falar com Deus, a dar glória a Deus, a dar um aleluia, a dizer um amém, a dizer alguma coisa relacionada com o Pai. Isso foi o Espírito Santo que certamente te lembrou. Quando nós vamos ver, Jesus disse assim: olha, o Espírito Santo, ele vai falar tudo acerca de mim e lembrar de mim. Então, quantas vezes no dia nós passamos assim, um dia corrido, ou um dia preocupado, ou um dia qualquer, natural como qualquer outro dia, e às vezes você passa um dia tão corrido assim que não lembrou de nada acerca da palavra de Deus, não lembrou de nada, e do nada você simplesmente lembra, diz: meu Deus, aleluia, glória a Jesus. É o Espírito Santo naquela hora que diz: opa, já demorou muito. Lembra do Pai, lembra do Pai, lembra de Jesus, lembra do teu Salvador, lembra do teu Remidor, lembra dele. E de repente você diz: oh Jesus, me ajuda. Do nada você diz: oh aleluia. Do nada você diz: oh glória a Deus. Do nada acontece alguma coisa que alguém te manda uma mensagem e você diz: amém, glória a Deus. É o Espírito Santo impulsionando para você não passar o dia sem falar com Ele, para você não passar o dia sem relacionar com Ele. Lembra-te de uma coisa: Jesus é fiel na sua palavra, e Ele disse que não nos deixaria só, e nós já estamos ouvindo a sua voz aqui nesta noite, a qual Ele nos faz lembrar. Permaneça no lugar que Deus quer que você fique. Não saia do lugar da presença dEle, porque é na presença dEle que somos guiados, é na presença dEle que somos dirigidos, é na presença dEle que sentimos a unção, é na presença dEle que sentimos
fé em fé. Oh, aleluia! E se você precisar de alguma coisa, Ele vai proporcionar a presença forte dele para realizar. Acredite. Quando menos discípulos imaginavam, pensando que estavam sozinhos, chegaram a Jesus de repente. Assim é hoje, meus irmãos. Só que o Espírito Santo está conosco 24 horas, 24 horas, 24 horas. É por isso que nós devemos louvá-lo e enaltecê-lo na presença dele, na grandiosissimidade da sua glória. Por isso, não podemos passar o dia sem dar glória a Deus. Não podemos passar o dia sem glorificar o nome dele, sem lembrar do Espírito Santo, sem pedir ajuda, socorro, louvar. Ele está no controle de tudo, das tuas emoções. Ele está no controle da tua vida. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser tudo na sua vida. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer que você acorde pensando nele, durma pensando nele, enlouqueça pensando nele. Deus falava todas as viradas do dia, mas isso não significava que Deus não estava com ele durante todo o dia. Isso também é o que significa hoje. Não às vezes porque não ouvimos nitidamente a sua voz, e nem precisa, porque a natureza está ecoando a sua voz, manifestando a sua glória. Nós estamos vendo todos os momentos a mão de Deus trabalhando no meio da humanidade. Nós estamos vendo o agir dele, a presença dele. Tudo que nós devemos fazer é permanecer na presença dele. Aonde tu estás? É a pergunta do Espírito Santo. Coloquemos de pé. Aonde você se encontra? Para você que saiu da presença de Deus, o Espírito Santo, você aí na rede social, quem sabe o Espírito Santo fala com você: volte, meu filho, volte a orar, volte a cantar o meu nome, volte a consagrar a sua vida. O que Deus exigiu de Abraão foi: anda na minha presença, em minha presença, e ser perfeito. Oh, pastor, como eu ser perfeito? Não vai nunca. Mas o Espírito Santo vai trazer essa perfeição na sua vida. É Ele que nos adorna, é Ele que nos capacita, é Ele que nos põe pronto diante do Pai. Oh, aleluia! A barreira da separação foi quebrada através de Jesus Cristo, e a prova evidente disso é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Feche os olhos. Você aí, meu irmão, que está em casa acompanhando, aonde você estiver, feche seus olhos. Você está na presença dele. Você está no local em que deve permanecer. Fique na presença dele. Não saia da presença dele. Ande na presença dele. Andar na presença dele é você se lembrar todo o tempo que não tem espaço para pecar, porque ele está de olho em você. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Estar na presença dele é você se lembrar todo o tempo que os olhos dele é como chama de fogo. Está lá no teu quarto, está lá no banheiro, está lá na tua sala, estará onde você estiver, e você não pode cometer delitos para não entristecê-lo. Você tem que andar com santidade, com retidão. Tenha de ser santo, porque o Senhor é santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Ande na presença dele, viva a presença dele. Não deixe as coisas do mundo te ludibriar, não deixe as coisas do mundo tirar o foco. A Bíblia diz que no mundo há a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, mas em Jesus nós temos a vida eterna. Em Jesus nós temos gozo, alegria, paz. Em nome de Jesus, não saia da presença de Deus. Quem está na presença de Deus tem sede dele, gosta de estar na casa dele, ama estar na casa dele, ama estar louvando, ama a sua palavra. Quem ama a palavra dele, verdadeiramente esse ama a Deus, pois João diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama a sua palavra é mentiroso. Portanto, nesta hora, curve sua cabeça, feche os olhos e fale com ele. Pai, nós oramos a ti nesta hora. O Senhor sabe a posição de cada um. Oh, aleluia.
O Senhor sabe o estado que cada um se encontra. E nós viemos aqui, Senhor, para te adorar e ouvir a tua voz. E ouvirmos a tua palavra. E nós não queremos, como Adão, ao ouvir a tua voz temer, como o povo lá no Egito, como o povo lá no deserto. Israel, ao ouvir a tua voz, tremeu e temeu. Mas nós queremos ouvir a tua voz e ter desejo de ouvir mais. Nós queremos ouvir a tua voz e ter sede de ouvir mais. Oh, aleluia. Pois as tuas palavras nos geram vida, alegria. Como os dois discípulos no caminho de Emaús, que andavam e ouviam a tua voz, e depois que o Senhor se ausentou, eles disseram: porventura não ardia no nosso coração quando Ele falava. Oh Pai, a tua palavra é melhor do que a melhor comida nessa terra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. A tua palavra é melhor ouvir a tua voz do que ouvir as melhores melodias dessa terra. É melhor ouvir a tua voz do que qualquer canto dos pássaros aqui nessa terra. É melhor ouvir a tua voz do que qualquer sons que exista no universo. É melhor ouvir a tua voz. Oh, aleluia. Como disse o profeta, ouvindo as tuas palavras, logo as comi, porque era doce como mel. Oh, aleluia. Nós queremos continuar na tua presença. Não queremos ausentar da tua presença, mas queremos permanecer na tua presença. Seja lá na minha casa, seja lá no meu quarto, seja lá no meu trabalho, seja lá na rua onde estiver. Eu quero, nós precisamos estar andando na tua presença. E qualquer coisa que façamos seja para a glória do teu nome, como disse Paulo, quer comamos ou façamos outra coisa qualquer, seja para a glória do Senhor. Assim nós queremos estar diante da tua presença. Ande conosco, assim como Davi orou dizendo: rogo-te, Senhor, Pai meu Deus, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. É o que nós te pedimos todos os dias, nos ajudar a permanecermos na tua presença. Não queremos sair dela como saiu nosso pai Adão, mas queremos que o teu Espírito nos conserve na tua presença. Oh, glória! Porque se estamos na tua presença, tudo vai bem. Se estamos na tua presença, tudo está controlado. Se estamos na tua presença, temos proteção. Se estamos na tua presença, temos vida. Se estamos na tua presença, temos a tua bênção. Assim vai. Eu quero te louvar pela tua igreja. Ajude o teu povo, os teus filhos que estão nas suas casas. Ajude os teus servos que vieram aqui com fé, que vieram aqui te adorar, meu Deus. Eles têm espírito de louvor e gratidão a ti, por isso vieram aqui na tua casa. Ajude que todos os teus filhos entendam a necessidade de estar na tua casa te adorando, te louvando e te servindo. Assim, meu Deus, eu te peço por todos os irmãos que precisam de uma cura, de uma libertação, de vitória. Visite agora no seu lar, na sua família, na sua casa. Seja com todo o teu povo, em nome de Jesus. Leve-os em paz, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe, meus irmãos. Domingo nós teremos culto pela manhã, consagração com os jovens do setor lá no Parque Alvorada. Teremos à noite o grande culto de louvor e adoração a Deus na direção dos jovens aqui na nossa sede do setor. Os jovens estarão na direção aqui do trabalho. E nós continuamos, domingo pela manhã, grande escola bíblica dominical aqui. Os jovens estarão lá no trabalho setorial, no Parque Alvorada 2, mas nós estaremos aqui, toda a igreja, os irmãos locais e nas suas igrejas também,
a nossa escola bíblica dominical. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Até 60 anos, a vitória é nossa. Que Deus em Cristo abençoe.